Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui na nossa, não sei que número, live. Então, hoje, dia 18 de maio, vamos conversar um pouquinho sobre edição, editoração, essas coisas. O tema de hoje é voltado para... É um trabalho que eu fiz em 2008, na verdade, que discute a importância da terminologia e as funções, né, diferentes que envolvem o trabalho de edição de partitura. E eu tenho... Nós já discutimos aqui a questão da edição de performance, no sentido do tipo de informação que vai numa partitura, quando ela é preparada para quem vai tocar e não só para fins de estudo, né? E eu estudei isso um pouco mais a fundo, porque teve um período em que eu me dediquei muito à edição e publiquei muitas partituras de música brasileira para contrabaixo, e me deparei com esse problema sério, que é uma área muito rica de pesquisa, mas que encontra muita dificuldade em ter retorno financeiro, principalmente. E eu espero, com essa explanação, esclarecer um pouco isso para vocês. Então, oi para todo mundo que está chegando. Eu vou compartilhar a tela, porque eu tenho um PowerPoint que eu usei quando eu fiz esse trabalho. Aliás, desculpa, não é de 2008. 2008 é a imagem, o meu pano de fundo lá. Ela é de 2012, esse trabalho. Então, eu vou aqui compartilhar a minha janela com vocês para mostrar esse trabalho. Aí está. Então, esta linda sala de concerto, essa imagem sim é de 2008, né? Essa linda sala de concertos Oratório Marianum, lá na Universidade de Wrocław, na Polônia, onde eu tive o prazer de tocar todas essas cores, que eu não sei se vocês conseguem ver nessa imagem tão pequena aí de PowerPoint, mas todas essas cores nas paredes são mármores coloridos. Esses mármores coloridos lembram demais a Basílica de São Pedro, lá em Roma. Mas, enfim, é muito impressionante de bonita essa sala, né? Tocar em lugar bonito é bom, né? Mas, enfim, essa foto tirei no meu ensaio geral. E eu adoro abrir os meus PowerPoints com imagens de performance. Mesmo quando a gente não está tocando, é bom pensar em estar tocando, né? Mas, enfim, vamos lá. O assunto é esse: considerações sobre o uso dos termos editor, edição, editoração, publicação de partituras musicais. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que na área de música, a área de música não delimita somente o objeto da pesquisa, mas prioritariamente distingue a abordagem entre tantas outras possibilidades em diversas áreas que não são a de música. Os termos, então, são relacionados à edição de partitura, para disponibilização em papel ou digital, não importa. Então, essa pesquisa, como eu falei, ela se deu em torno do contrabaixo, num projeto que a primeira parte dele foi financiada pelo CNPq, aliás, foi meu primeiro financiamento do CNPq, e 2 anos mais tarde, quando eu mandei a continuidade do projeto, o projeto recebeu parecer negativo, eu não consegui continuar mantendo a pesquisa, porque realmente precisava de ter investimento financeiro, e talvez até por isso eu tenha investigado. Isso enfim, acabei de contar a historinha. O problema levantado é que, por que os termos utilizados para se referir a aspectos relacionados à publicação de partituras são tão inconsistentes e às vezes equivocados,
eles acabam gerando inconsistências, né? E essas inconsistências têm parte da sua origem na adoção e adaptação de termos oriundos da prática editorial de países de língua inglesa, sobretudo dos Estados Unidos, né, e na parte da adoção formal de termos coloquiais no meio musical. Então, a gente tem dificuldade em profissionalizar esse assunto, que é a editoração de partitura. E aí, então, o objetivo principal desse trabalho, né, é demonstrar, então, onde estão essas inconsistências terminológicas nas edições de partituras e propor uma breve definição dos termos, para, de uma certa forma, contribuir para que essa nossa possibilidade de pesquisa seja um pouco mais formalizada. Então, a metodologia foi praticamente a comparação dos conceitos ligados à terminologia musical e suas aplicações. O Dart faz o seguinte, faz distinção entre as palavras reproduzir, editar, transcrever, orquestrar, realizar. Né? E isso já faz muito tempo, que essa é a primeira edição desse livro é de 1960, mas ainda assim a gente, como sempre, né, às vezes não são só os leigos, os pesquisadores também às vezes desconhecem pesquisas sobre o assunto. E o Greer, né, James Greer, que é talvez das maiores, se não for a maior referência que a gente tem em edição de partitura no século XX, editar, portanto, consiste em uma série de escolhas orientadas e criticamente informado, em suma, o ato da interpretação. Ele define assim, o que eu acho muito interessante essa definição, é que, principalmente o fato dele enfatizar as escolhas. Do mesmo jeito que você escolhe como você quer interpretar, você escolhe como você vai grafar essa sua decisão. Então, os termos editoriais, né, relacionados à partitura, são 3 trabalhos em que eu abordo isso, esse aqui é o de 2012. Então, o que faz o editor? O editor é responsável por decisões que levam à leitura, à interpretação da obra musical. Se você seguir à risca o que o editor colocou, você vai estar levando à risca a forma que esse editor interpretou. O que eu já falei aqui há um tempo atrás, que é uma coisa bastante intrínseca a edições dos tratados barrocos, onde o editor era também o compositor e também o intérprete. Então, é muito comum que a gente veja nesses tratados a interpretação do performer, porque ele estava editando da maneira como ele acreditava que devia ser interpretado. Como nós fizemos o favor, ao longo dos séculos, de separar tanto as funções, muitas vezes o intérprete não se dá conta, né, de que aquela partitura tem uma visão editorial, e que se ele discorda dela, ele tem que discordar de maneira consciente, e não simplesmente burlar o que está escrito lá. Enfim, a edição é a identificação da publicação, né, que é de responsabilidade de um determinado editor. A edição primeira, segunda, 10ª, qual é a edição de 2012, a edição de 2020, né? É praticamente relacionada à publicação. Sim, a música antiga não tem como não ser, né, Edmundo, relacionada à fonte primária. As confusões acontecem mais no dia de hoje, onde a gente tem a opção de não ser, o que nem sempre é uma coisa boa, né? É muito importante você poder buscar a fonte primária. Em mundos digitais, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes, em identificar o que é fonte primária, uma vez que hoje em dia a gente pode ter uma fonte primária totalmente editorada e digitalizada, né? Não é mais como buscar um manuscrito. Enfim, já a gente conversa.
O editorador é o responsável por decisões que definirão a apresentação visual das decisões do editor. Então, não é porque você está num editor de partitura que você é editor. Você é editorador, é um trabalho técnico. Cópia. A cópia, a editoração ou reprodução é uma realização física, né, ou digital, hoje em dia, das decisões do editorador. É ele que define como aquilo vai ficar plasticamente melhor, mas pode ser que ele tenha que entrar em acordo com o editor para isso, porque não é tão simples hoje em dia como já foi de você tomar o cuidado de não deixar um compasso pela metade, ou cuidar da virada da página. Hoje em dia é muito mais que isso. As formas de grafia contemporânea nos levam a problemas mais complexos, na cópia. E, por fim, a publicação, que coloquialmente, no Brasil, se chama de edição. E aí vocês já viram a confusão, né? A publicação é a disponibilização física ou virtual do resultado de todo o processo virtual. É o livro, a coleção, o caderno de partituras, aquilo que você publica, né, é a publicação, não é a edição. Quer dizer, ela vai ser também a edição, mas são coisas que podem ser diferentes. Sim, lembrando, né? A editora é uma pessoa jurídica, o editor é uma pessoa física. Pode ser diferente? Hoje em dia pode, você pode ter um ME, né? Que a época que eu comecei essa pesquisa isso não era possível, mas há que se identificar. Essa publicação é por uma editora, pessoa jurídica ou pessoa física, você vai ter que discriminar. Então, os problemas gerados pela indiferença na utilização dos termos são, por exemplo, a falsa ideia de que o que é bem editorado tem credibilidade. Né? Foi um tempo em que, quando a gente tinha uma coisa impressa, era uma lei. Nossa, mas está no livro. Né? Hoje em dia, essa é uma ideia que pode te levar a acreditar que seja bom porque está bem editorado. A falta de noção da responsabilidade do editor. Muitos editores têm um trabalho muito grande, mas o fazem de maneira informal e liberam seus trabalhos de edição sem crédito. Né? Eu passei para o final, então não, passar para o final é uma cópia. É uma cópia. Mas se você tomou decisões editoriais, você tem que assinar. É como você mandar uma carta sem remetente. Você precisa assumir a responsabilidade de ter tomado as decisões editoriais. O desconhecimento da limitação técnica entre a função de editorar, né, copiar ou reproduzir, também leva a consequências na nossa área de pesquisa e de trabalho. A desvalorização de trabalhos especializados em publicação musical. Existem especialistas em editoração, e eles são extremamente desvalorizados, porque uma pessoa que aprende por conta própria, por tutoriais do YouTube, sem nenhum preconceito, eu uso muitos tutoriais, mas, enfim, aprende a, entre aspas, mexer no software, e sai começando a oferecer trabalhos de editoração, de Finale, Sibelius, Encore, seja lá outro programa, mas sem o estudo de editoração, que são coisas muito diferentes. A minimização da importância de edições de performance, e inclusão de notas de performance. Ora, você teve o trabalho de editar a partitura, fazer a estreia da obra, tomar as decisões importantíssimas, você tem que incluir notas nessa edição, que não só auxilie quem vai tocar depois de você, mas que também registre as decisões, os conflitos encontrados ao editar aquilo. É isso que a gente aprende, nós contemporâneos, né, em contraposição aos queridos mofados, é isso que a gente aprende fazendo música contemporânea.
a gente praticamente edita cada peça inédita que a gente toca. Então, cadê o registro dessas notas de performance? Né? A confusão com os créditos da empresa que publica, a editora, com o editor da obra. Com isso, deixa-se de... fecha-se um campo importante de trabalho. Em última instância, a imprecisão quanto à contextualização da obra, tempo, espaço, relações socioeconômicas culturais, relação com a criação em geral, deixam de ser registradas. Os intérpretes equivocados, por vezes, interpretações por vezes irresponsáveis, porque não se remetem, ou por desinformação, ou porque não existe disponibilização de quais foram os conflitos encontrados aí na estreia da obra, no caso da música contemporânea. Diminuição do potencial educacional que a partitura tem, a gente pode instruir o performer através de uma boa edição. A desvalorização do profissional da área editorial, né? Então, eu vou ver quem vai cobrar menos por compasso e aí eu passo para alguém fazer, né? E aí eu tenho aqui alguns exemplos, né? A edição do Thomas Martin, essa é uma edição, um pedacinho só, comecinho da minha partitura aí, de um dueto para contrabaixo e piano. Thomas Martin, contrabaixista, renomadíssimo, que vive em Londres, ele pede uma coisa bastante diferente do tradicional. Vocês veem nesse canto superior esquerdo aqui, um solo tuning. O contrabaixista, quando vê solo tuning, ele sabe que ele deve estar com um encordoamento que ele é todo um tom acima da afinação tradicional, da afinação da orquestra. A corda afina, a corda sol é uma corda lá, a corda ré é uma corda mi, e assim por diante. Porque com a afinação um tom acima, quer dizer, é um contrabaixo escrito em ré. Mas você lê normalmente, só que como você está, a escordatura. A vantagem disso é que a corda é mais fina, ela é mais brilhante, ela projeta mais e ajuda a gente a botar o som para fora, é o som de solista e não o som de mesclagem que a gente usa na música de câmara ou na orquestra. Então, essa nota, né, quando você vê solo tuning, você já sabe que tinha que estar com um encordoamento tradicional, que era tradicional até uns 8 ou 10 anos atrás, que é a afinação de orquestra, ou afinação solo. Aí o Thomas Martin faz essa coisa diferente, não sei se dá para ver aqui, a primeira nota aqui é um si bemol, ao invés de ser um lá. Ou seja, ele afinou tudo um tom e meio acima do que a gente está habituado a afinar. Isso foi uma coisa inédita e a gente não costuma olhar que notinhas estão escritas ali. A gente já sabe que é solo tuning, mas é um solo tuning diferente, é uma escordatura ali. E então isso é mais comum nas edições de música contemporânea, ou de instrumento preparado. Numa obra do período romântico, como Bottesini, escrita com essa escordatura, era uma coisa de não se esperar e mereceria uma bela nota de esclarecimento. Né? E a primeira vez que eu me reuni com um clarinetista para tocar isso, eu caí nesse ponto, nunca tinha reparado nisso, e a gente ficou ali uns 15 minutos tentando fazer funcionar, e não entendia a contemporaneidade da peça, exatamente uma segunda menor de diferença a gente tinha, até descobrir que eu tinha que subir mais meio tom meu instrumento. Enfim, uma nota ajudaria, né? Outras decisões, por exemplo, essa Sofia Gubaidulina não podia ter deixado de tirar uma casquinha quando encontrei com ela em 2010, né? A indicação das arcadas dos ricochetes, todos têm o mesmo ataque para baixo, sempre ataque descendente, né? O ricochete em cima da nota. Aí o que ela fez com o contrabaixista que auxiliou? Né? Ela faz com que ele sugeriu a ela que colocassem
todos os ricochetes para baixo. Na prática, isso é muito rápido, e quando eu toquei essa peça, eu decidi, depois de experimentar de muitas formas, que eu não faria essa alteração, tá vendo aqui, ó, para baixo, para baixo, daí tem sempre 2 arcos para cima, para endireitar o arco para baixo, para cima de novo, para que no ricochete eu caia de novo para baixo. Isso dá muito mais trabalho do que você simplesmente deixar para cima, e estudar o ricochete tanto para cima quanto para baixo. No fim, eu já tinha estudado tanto que eu podia tocar das 2 formas, isso é uma coisa legal, mas se eu conversei com o contrabaixista, que à época era o único que tinha gravado essa peça, e também troquei uma correspondência com ela, e ela disse que o que ela colocou na edição foi a recomendação que o contrabaixista para o qual ela escreveu deixou. Essa é uma outra coisa comum na nossa área. Os compositores são associados a instrumentistas, então não só você tem a responsabilidade de assumir o idioma do instrumento para o compositor, mas também precisa o compositor colocar uma nota, porque foi muito difícil fazer esse estudo, principalmente com a Sofia, que é uma pessoa bastante difícil de se comunicar, ela vive isolada numa fazenda lá perto de Hamburgo, e a correspondência com ela sempre via o editor dela, tá? Enfim. Então, essa foi uma conversa com o Michael Wolff, contrabaixista alemão, que gravou essa peça. Outra experiência com o Camargo Guarnieri, eu fiz a transcrição e edição da sonata número 1 dele, tem uma publicação, enfim, é um modelo de nota isso, eu não espero que vocês leiam isso, mas isso é um modelo de nota, né, que pode acompanhar a partitura para ajudar a entender o que acontece. Aí está o exemplo da partitura, que ela acabou sendo... Isso está na música Ode, volume 8, número 2, tá? Tem lá o segundo movimento todo transcrito, quem tiver curiosidade, e tem um texto de apresentação. É uma seção no periódico que recebe partituras com comentários e notas. Então, nesse período eu fiz muitas coisas, e está lá justificativas de por que transcrever desta forma. Eu fiz mudanças de oitavas, fiz mudanças de articulação, então são outras decisões editoriais que foram importantes, estão anotadas acompanhando a edição. Enfim, aqui eu fiz uma nota de contribuição para a discussão musicológica, porque eu apresentei isso no Congresso de Musicologia. Então, otimizar o mercado de trabalho é fundamental, melhorar a qualidade do material oferecido, com certeza. E, por fim, então, a literatura sobre música no Brasil precisa de discussões sobre conceitos e quadros teóricos. Nós estamos bem adiantados nesse assunto, mas nós ainda precisamos de muita discussão sobre conceitos. E essa é mais uma, né? Eu já falei aqui, eu adoro discutir os conceitos, então, deixar clara a função de cada um, não só melhora a qualidade das publicações, mas também amplia e define o nosso mercado de trabalho. Lembra o Lucas Robato falando sobre a importância do mestrado profissional? Ele prepara você para o mercado? Ora, cadê esse mercado? Né? Esse mercado tinha que exigir pessoas realmente qualificadas para trabalhar em edição e editoração. E cadê a formação dessas pessoas na universidade? Cadê a universidade assumindo essa importância? Então, a gente ainda tem que discutir muito conceito sobre isso. Bom, com relação aos slides era isso, e eu quero só mostrar mais uma coisinha para vocês, que são mais 3 exemplos aqui de decisão editorial, tá? Essa daqui é daquela mesma peça da Gubaidulina, a Pantomima, para contrabaixo e piano. Essa aqui é uma decisão editorial, você vê que... será que eu não estou mais compartilhando a tela? Deixa eu ver. Cadê ele aqui? Não. Deixa eu buscar aqui o streaming que está fazendo gracinha.
É isso. Bom, aqui é uma decisão, um outro exemplo de decisão editorial, que não é do editorador. Nessa linha inteira, você vai ver aqui embaixo do Word, está escrito a letra do lado do piano, D, e um pontilhado que segue a linha inteira. Mas vocês não estão vendo, né? Vamos ver aqui o que é que o meu... Você vai mexer o screen, aplicativo. Aham, agora sim. Muito bem, acho que agora ele vai mostrar para vocês a minha tela. Ótimo. Então, aqui é uma decisão assim, esse D pontilhado aqui todo embaixo da linha, significa que o editor está lhe pedindo para tocar todas essas notas, a frase inteira, numa mesma corda, na corda Ré, no caso, a letra D aqui representa a corda Ré, porque ele está buscando a manutenção de timbre. Eu podia tocar essa frase inteira em uma única posição, mas para eu tocar na mesma corda, eu tenho um deslocamento de braço inteiro, de toda a parte grave do instrumento até o meio do instrumento para tocar isso numa mesma corda. Mas ele está fazendo a manutenção de timbre. Eu não vou tocar para vocês porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse daqui é um outro exemplo da sonata do Guarnieri, em que eu tomo uma outra decisão parecida com aquela do Thomas Martin, lá atrás, discordatura. Olha aqui a minha afinação, meu solo tuning, né, começa, ao invés de Mi, Lá, Ré, Sol, eu tenho Ré, Lá, Ré, Sol. E por quê? Porque para manter esse tema que ele tem aqui, na primeira linha, para manter esse tema, quando ele repete na letra A, né, que é uma oitava abaixo, eu não poderia começar esse tema no Mi bemol, porque Mi é a nota mais grave do baixo. Se eu afinasse meio tom abaixo, eu ia ter uma corda solta Mi bemol, que por mais que simplificasse a interpretação, o Mi bemol não ia encontrar reverberação no timbre da caixa do instrumento. Afinar a corda mais grave em Ré e duplica o som da corda Ré, gera uma quantidade imensa de projeção de harmônico no instrumento, que tem a corda Sol, quer dizer, eu reforço a quinta da corda Sol, eu reforço a própria corda solta Ré, eu tenho 2 Rés, e ainda tem uma corda Lá, que é a quinta do Ré. Então, imagina, o instrumento grita que nem um passarinho gravicíssimo, super feliz. E foi uma decisão muito feliz, eu pude tocar o tema inteiro uma oitava abaixo e com uma projeção muito maior do que se eu tivesse afinado baixo, meio tom abaixo só. E, por fim, um trechinho aqui do Água e Vinho do Gismonti, que a opção de colocar ligaduras entre notas separadas, né, notas em cordas separadas, inclusive, muitas vezes, como o salto de Ré para Lá, aqui, né, vai me forçar, vai me levar a uma expressividade totalmente diferente de se eu deixasse as notas como elas estão escritas para o piano, que estão separadas, tá? Então, é por aí, minha gente. Deixa eu voltar aqui, né? Voltar aqui com vocês. E, então, deixa eu voltar aqui a questões que eu tinha aqui. Edmundo, nós da área de música antiga, sim, sempre buscamos... Fiz revisões daquelas obras e as apresentei em congressos. É incrível, né? É muito trabalho, né, Edmundo, que a gente tem. Tem mais uma coisa aqui, Edmundo, que eu não estou conseguindo ver. Ah, tá.
Nós, da área de música antiga, buscamos sempre a fonte primária, o manuscrito ou a edição da época, e também deve ser vista com atento critério. Mesmo com a tecnologia disponível hoje, tem encontrado discrepâncias até em emissões, falta de nota em determinado acorde, a omissões, que prejudicam a expressão. Sim, obras da Funarte, por exemplo, estão cheias de erro. Bom, as obras da Funarte estão cheias de erro para música de qualquer época, viu, de mundo. De contrabaixo, já deu 3 trabalhos de mestrado sobre a única peça da Funarte do Radamés Inhatali. Não seria melhor ter um colegiado de editores trabalhando juntos? Eu acho bem difícil, mas depende muito do que você está falando, porque, por exemplo, a interpretação, a edição de uma obra para instrumento solo, para contrabaixo solo, por exemplo, na minha decisão editorial vai ser diferente de outro contrabaixista. E eu acho que cabe a gente ter várias edições. Quantas edições a gente tem das sonatas de Beethoven, das suítes de Bach? Não tem problema você ter muitas edições. O que você precisa é ter edições confiáveis, edições responsáveis, porque aí as pessoas vão optar. Eu prefiro a edição do fulano, eu prefiro a edição do Beltrano, mas todas são boas. Eu não tenho que ter uma única, mas eu tenho que ter edições que tenham informações claras de como é que o editor chegou àquelas decisões. Inclusive, há uns anos atrás, saiu uma edição que eu acho que é das que mais vendem das suítes solo, para cello solo do Bach, do Johann Sebastian, que é uma edição sem edição. Ou seja, é uma edição que tem simplesmente as notas e mais nada, e você faz o que você quiser com ela. É uma edição maravilhosa, né? Ou seja, uma importante decisão editorial, não fazer nada, deixa o intérprete decidir o que ele quer. Isso também foi muito interessante. No caso de Bach, para mim foi maravilhoso, porque eu vivia imprimindo as partituras e colocando, sabe, um monte de branquinho, eu sou do milênio passado, né? Então, colocando um monte de branquinho para eliminar as digitações que tinham lá, para poder colocar a minha, para eliminar as ligaduras, para poder colocar a minha. Então, quando saiu essa edição, eu acho que ela é inglesa, que tinha absolutamente nada escrito, foi maravilhoso, né? Fiquei tão revoltada, como é que é? Edmundo, fiquei tão revoltado que dei o nome e sobrenome do editor. É verdade, é verdade. Então, gente, bom, estamos aí nos 34 minutos, né? Eu prometi que ia falar desse assunto hoje. E, Rita, foram momentos bem diferentes, né? O Baidulina foi em 2008, quando eu fazia aquele pós-doutorado no Texas, e estar naquele momento trabalhando com um grande contrabaixista, com o Jeff Bradetich lá no Texas, foi imprescindível. Foram justamente nas discussões com ele que eu cheguei a essa conclusão que o melhor era usar a escordatura no instrumento. Foi muito tempo para chegar, muitos experimentos para chegar a essa conclusão. Esse foi o Baidulina. Guarnieri foi um trabalho de transcrição desse mesmo período, e Gismonte mais recente, agora, 2 anos atrás, com o arranjo do Alexandre Rosa. É suco de uva, viu, gente? Suco de uva verde. Que hoje eu tenho que estudar. Mas então é isso. Gente, eu espero que tenha ajudado aí a refletir um pouco sobre esse trabalho importantíssimo que é de editar e editorar, e que a gente possa continuar expandindo essa opção, esse mercado de trabalho, e essa área importantíssima para a performance, que é ter edições que tragam realmente informações sobre as decisões editoriais, principalmente aquelas que foram pensadas por quem, de fato, realizou a obra. Tá bom? Então, amanhã estamos aqui com o Alexandre Rosa, que é o nosso convidado de amanhã, e eu daqui a pouco vou colocar para vocês, como eu prometi aí no Face, a lista de todas as lives que já aconteceram desde o dia 21 de março,
para ajudar quem está procurando aí, que dia se falou disso, que dia se falou daquilo, estão todas lá, e todos esses vídeos estão salvos aí no meu Facebook, então você pode procurar a data, pela data, você vai encontrar, tá bom? Então, obrigado por vocês estarem aí, vocês realmente fazem uma divisão do meu dia, né? Eu me organizo por o que eu vou fazer antes da live, o que eu vou fazer depois da live. Então, a live é um momento de pausa para mim, é ótimo, excelente. Obrigada, tá bom? Grande beijo para vocês e até amanhã.